Olá, crianças! Tudo pronto para a gente ir para mais uma aula? Sejam bem-vindos, estudantes e estudantas, para mais uma aula do professor Vitor. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que faz muito parte da nossa vida durante esse isolamento social, que a gente vai falar de alguma coisa que tem a ver com comida. A gente vai falar sobre o sistema digestório, ou sistema digestivo, vocês podem encontrar em alguns lugares também. Então eu vou diminuir minha câmera aqui para vocês poderem enxergar a aula. Vamos lá. Bom, falando de sistema digestório, eu acho que todo mundo já deve ter uma noção do que faz parte do sistema digestório. Vocês devem lembrar de estômago, vocês devem pensar em intestino. Então são várias partes, vários órgãos que fazem parte desse sistema. E a gente vai passar um por um hoje, dando uma geral sobre a estrutura desses órgãos e a fisiologia deles, né? Como que é o funcionamento desses órgãos. Mas antes da gente começar nisso, eu quero mostrar para vocês aqui duas perguntas que eu peguei da internet. São perguntas que caíram no Enem, uma do Enem de 2010, outra do Enem de 2018, para vocês terem uma ideia de como que esse assunto aparece nessas provas, tá? E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês vão fazer dois comentários nesse vídeo. Um comentário vai ser com a resposta das questões antes de você continuar assistindo o vídeo. Então põe lá, antes, A, B, C, né? 1, A, 2, C. Vão ser as alternativas que você escolheu antes. E um outro comentário depois que vocês assistirem a aula, que eu quero ver se as respostas mudaram, beleza? E aí já aproveita, na hora que você for comentar, já clica lá para seguir o canal, né? Para receber os próximos vídeos que forem chegando. E já deixa um joinha lá para quanto mais joinhas vocês derem, mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. E a gente dissemina essa aula que pode agradar algumas pessoas e facilitar o entendimento do conteúdo para algumas, certo? Então vamos lá. A primeira questão que eu quero que vocês vejam é essa do Enem de 2018. Pô, professor, o que é essa picanha aí, né? Bom, a picanha é uma carne gordurosa e a questão fala a respeito da digestão e absorção de gordura, né, os lipídios pelo corpo humano. Então, para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares. Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água, esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios, b. agir como detergentes, c. tornar os lipídios anfifílicos, d. promover a secreção de lipases, ou e. estimular o trânsito intestinal. O que você acha que os ácidos biliares fazem com os lipídios? Já deixa aí seu comentário sobre qual que você acha que é a alternativa correta. A segunda questão, a questão número 2, é do Enem de 2010. Então, para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células, que revestem as paredes intestinais do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. Então, lá, figura 1, um pedaço de papel liso, 10 por 5. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades conforme figura 2. Olha lá, figura 2. Papel dobrado também em uma área de 2 dimensões de 10 por 5. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. Ou seja, o papel dobrado absorveu mais.
Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de manter o volume de absorção, B, aumentar a superfície de absorção, C, diminuir a velocidade de absorção, ou D, aumentar o tempo da absorção, e E, manter a seletividade da absorção. Cheguei a uma conclusão aqui que eu devo estar na frente de vocês, né? Só um minuto. Diminuir ainda mais aqui, vou ficar apertadinho. Olha lá, agora dá para enxergar, né? Conseguem ver aí as figuras, certo? Então deixa eu aumentar de novo, senão eu fico muito apertado aqui, me dá agonia. Beleza. Vai pensando nessas perguntas aí, fica com elas em mente. A intenção é que durante essa aula agora vocês consigam respondê-la até o fim da aula. Vai lá, faz o comentário com a sua resposta aí da questão 2 antes de assistir a aula. Então vamos seguir. Então, quais são as principais partes que fazem, os principais órgãos, né, que fazem parte do nosso sistema digestório? Quando a gente pensa em sistema digestório, são os primeiros que vêm à nossa mente. O primeiro órgão é a boca, né? Já é praticamente um sistema por si só, porque a gente vai ver que dentro da boca tem vários órgãos e todos eles são muito importantes na nossa digestão. E além disso, a boca não é só um órgão do sistema digestório, né? Ela é muito importante também em passar para a gente a parte do sabor e passar o prazer da alimentação para a gente, né? Então ela tem um efeito psicológico importante na alimentação. Não é só as questões mecânicas e de digestão por enzimas que a gente vai falar aqui, né? Então tem que ter isso em mente. Além disso, tem a faringe, que quando a gente engole o alimento vai para a faringe, todo o esôfago, o estômago, fígado, vesícula biliar e pâncreas, intestino delgado, com suas divisões, e o intestino grosso, o reto e o ânus, certo? Então essas são as partes assim maiores que a gente vê logo de cara quando a gente está falando do sistema digestório. Mas agora a gente vai falar uma por uma de forma específica. A primeira é a boca. Então vamos pensar que o alimento está seguindo o seu curso normal, a pessoa deu uma mordida, colocou um punhado de amendoim na boca, né? E ela vai começar a mastigar. Então, quanto mais a gente mastiga esse alimento, mais esse alimento vai ficando triturado, e isso vai ser muito importante na digestão. Mas antes de falar desse processo aqui, vamos pensar na boca. A boca tem dentes. Na dentição de um adulto, a dentição completa são 32 dentes, onde 8 são incisivos, 4 são caninos, 8 são premolares e 12 são molares. Os dentes têm a função de cortar e triturar o alimento, o que acelera a digestão, certo? Então, olhando aqui a boca, os dentes, deixa eu diminuir minha janela aqui de novo, para não ficar na frente de vocês. Aí. Aqui o arco superior, né, essa parte de cima dos dentes, né? E o arco inferior, que é essa parte de baixo dos dentes. A gente vê então que tem os incisivos, né? 4 em cima, 4 embaixo. Caninos. Premolares. 2 premolares de cada lado, em cima e embaixo, canino. Premolares, né? Canino, primeiro molar, segundo molar. E os 3 molares. Sendo que o terceiro molar, ele é o que a gente chama de dente do siso, né? É um molar que ele vai sair, né? Vai eclodir só na vida adulta das pessoas e às vezes nem eclode. Eu mesmo só tenho um que eclodiu, os outros ainda estão inclusos. Eu já deveria ter feito, mas geralmente se faz uma cirurgia para extrair esse terceiro molar, tá? Se ele nascer normal, beleza, ele fica ali
vai ser usado na mastigação. Agora, se não nascer, ou nascer um só, ou dois, o destino deles geralmente é a extração, tá? O dente, ele também tem uma anatomia própria. Então, a parte externa que brilha do dente, que é a parte mais dura dele, é o esmalte. O esmalte é a substância mais dura produzida pelo corpo humano, tá? E pelo corpo dos outros mamíferos também. Esse esmalte, ele é super duro e é ele que vai estar em contato com o alimento e vai estar em contato com os outros dentes. Ele é muito duro, mas ele se desgasta, né? Conforme a alimentação, ele vai se desgastando. Licença um pouquinho. Logo abaixo do esmalte vem a dentina. E abaixo da dentina a polpa. A polpa, ela já vai ter vasos sanguíneos e nervos, tá? Então a gente tem nervo no nosso dente. Você quer fazer uma experiência para ver se você sente seu dente? Pega um fio de cabelo e coloca entre os dentes. Você vai sentir onde o fio de cabelo tá. É muito sensível. A gente tem a sensação às vezes, o dente é uma coisa dura, não é viva. É viva sim, e é importante que ela seja mantida viva. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que às vezes a pessoa tem uma cárie e essa cárie acaba dando canal, né? Ela fica tão profunda que ela dá canal. O que é esse canal? A cárie é uma bactéria que faz uma infecção no dente e ela vai digerindo esse dente, ela vai se alimentando desse dente e ela pode atravessar o esmalte, cair na dentina, a dentina entrar na polpa e aí ela entra em uma dessas raízes, né? Quando ela entra em uma dessas raízes é que a gente fala que deu canal, porque a partir dali tem que se retirar toda essa substância, o dentista entra com os acessos dele até lá no fim do canal e obtura tudo isso. Aí sim esse dente vai passar a não ser mais, não vai ter esse tecido vivo aqui dentro, né? Então isso que o pessoal fala, o canal mata o dente. Sim, ele causa um estrago bastante grande aqui nessa região da polpa e isso é o que o pessoal chama de matar o dente, né? Ele retira essas veias e esses nervos que tem aqui, certo? Na boca, a gente tem a língua. A língua é um órgão muscular com grande mobilidade que possui corpúsculos sensoriais. Interessante que esses corpúsculos sensoriais eles estão concentrados em regiões da língua, né? Então, vocês já comeram um alimento que tem que o pessoal chama de pós-gosto ou amarga no final, sabe? Nossa, esse alface está amargando no final. Por que amarga no final? Porque a parte do amargo da nossa língua é lá no fundo. Ó. Isso quer dizer que enquanto a gente está mastigando, que o alimento está passando aqui nessa região, a gente está sentindo o doce, o salgado, o azedo, mas não está sentindo o amargo. Quando a gente engole, amarga no final, né? Por quê? O amargo está lá no final da língua. Isso também faz com que, não sei se vocês já observaram o pessoal que é sommelier, que faz degustação de vinho, de cerveja, de café, né? Eles às vezes colocam, né, o vinho na boca. É horrível isso, né? Mas o cara que está testando o sabor das coisas, ele acaba fazendo esse movimento desse líquido por toda a boca. Por quê? Ele quer sentir todas as notas de sabores que estão presentes naquele líquido. No meu caso é água aqui, então eu não sinto sabor porque a água ela deve ser insípida, né? Mas insípida, ou seja, sem sabor, né? Mas um vinho, um café, uma cerveja, aí ela vai ter várias notas de sabores, né? Então a língua manipula o alimento, mistura o alimento com a saliva e direciona aos dentes para que o alimento seja mastigado. Então a gente está o tempo inteiro manipulando, durante a mastigação, manipulando o alimento com a língua. Às vezes ela fica meio boba e esquece de sair debaixo do dente, ela é mordida junto com o alimento, né? O que não é uma sensação muito boa. Afinal de contas, é uma estrutura cheia de terminações nervosas e que quando tem um ferimento, né, um esmagamento pelo dente, dói bastante. Além disso, o sabor, ele não é só a língua, ele também é composto, o pessoal fala que ele é 30% de cheiro.
Então, o cheiro da comida, ele já estimula a gente a salivar, né? Você já fica com água na boca, ele já inicia os processos que fazem com que o estômago produza o ácido gástrico, né? E ele faz parte do sabor. Por isso que quando a gente está com uma gripe, que o nariz está entupido, parece que as coisas ficam com um gosto meio insosso, né? Você tem a sensação de que a comida não tem sabor. Por quê? A gente não está sentindo o cheiro daquela comida enquanto a gente está comendo, certo? Mas isso é diferente do que o atual coronavírus causa, tá? Então, o coronavírus ele deixa as pessoas sem sentir gosto e cheiro porque ele ataca as vias respiratórias? Não. O último artigo que eu li, que me deixou bastante preocupado, fala que o coronavírus ele viaja, vai até o sistema nervoso central e lá ele inflama a região do cérebro que é responsável por sentir gosto e cheiro. Então a gente deixa de sentir gosto e cheiro quando está com o coronavírus, não por causa da infecção em vias respiratórias, mas por causa de uma ação inflamatória lá dentro do cérebro, tá? O que para mim, pelo menos, é mais preocupante do que se fosse em vias respiratórias e na boca, certo? Então, além dessas regiões de sabor, a língua tem ainda algumas regiões estruturais, né? Então a gente chama essa região da língua de corpo da língua, que é o ápice, né, a ponta dela, e aqui é a raiz, que fica lá na glote, lá para dentro, né? E ela tem a epiglote, que é uma região bastante importante, a gente já vai falar dela em particular, tá? Então todas esses nomes aqui são partes da língua que uma pessoa que estuda anatomia conhece, tá? E que por enquanto não é necessário para vocês. E essa língua é tomada pelas papilas gustativas, né? Que são principalmente de 3 tipos: papilas circunvaladas, papilas foliadas e papilas fungiformes. E que se a gente der uma ampliada na estrutura, ela vai ter esse aspecto. E nessa região aqui embaixo, ela vai ter esses poros com terminações nervosas que vão ser o que vão permitir que a gente sinta o gosto das coisas, tá? Além disso, na boca também, na região da face, a gente tem glândulas salivares. São 3 pares de glândulas salivares. As glândulas parótidas, tem uma de cada lado. É a que geralmente inflama quando a gente tem cachumba, por isso que causa um inchaço, né, nessa região da cabeça aqui, tá? Glândulas submaxilares e glândulas sublinguais. Então, submaxilares e sublinguais. E aqui está a língua. Submaxilares porque fica embaixo da maxila, sublinguais porque fica embaixo da língua, certo? Para vocês terem uma ideia, a gente chega a produzir 1 litro de saliva por dia. E ela é importante porque ela lubrifica e dilui o alimento, além de conter enzimas como a amilase salivária ou a pitialina, né? Essa amilase salivar e pitialina, ela digere o amido, o glicogênio e a maltose, que são polissacarídeos que estão presentes no alimento. O amido está presente em alimento de origem vegetal, né, assim como a maltose. Se vocês quiserem, podem fazer um teste, depois deixa um comentário aqui se deu certo. Pega um pouquinho de farinha de trigo, que é amido puro, coloca na língua e dá um tempo para a amilase agir. O que vai acontecer? Esse amido vai ser quebrado em glicose. E aí a gente vai sentir um sabor doce na língua. Esse sabor doce veio da ação da amilase salivar sobre o amido. O mesmo acontece com o glicogênio que está presente nos animais. Não sei se vocês já comeram fígado. O fígado é uma carne que é muito rica em glicogênio. E ela tem um sabor adocicado se você mastigar ela bem, tá? E a amilase, ela atua bem no pH neutro. E ela vai ser inativada quando chegar no pH ácido, que é o que está no estômago. Então ela atua na boca e quando você engole o alimento, que o alimento desce pelo esôfago e vai parar no estômago, ela para de atuar, porque ela é inativada ali, certo? Então, o que eu estava falando para vocês que eu ia falar da glote? Bom, primeiro, essa primeira etapa, onde a gente pega o alimento, usa a boca e os dentes para cortar, triturar,
umedecer, a língua levando para lá e para cá esse alimento para permitir esse processo, né? E então a gente vai para o próximo passo, que é engolir. Quando a gente engole, reparem, a glote aqui, ó, ela tampa a traqueia. Isso aqui é a traqueia, tá, gente? A traqueia é por onde o ar entra para a gente respirar. Se o alimento entrar aqui, a gente vai engasgar e vem um reflexo que é a tosse, né? Porque a tosse ela ajuda que o alimento que entrou pelo lugar errado, já aconteceu com vocês, foi um arroz pelo lado errado, né? Engasga. Geralmente isso acontece quando por algum motivo a gente atrapalha esse reflexo da glote, da epiglote, que é essa linguinha aqui, ó, fechar a glote, ó lá. Fechou, o alimento vai para o esôfago. Se não fechar, o alimento vai para a traqueia, tá? Por exemplo, tentar falar e comer ao mesmo tempo, tentar falar e beber água ao mesmo tempo, geralmente isso causa engasgamento porque atrapalha nesse processo de fechamento da epiglote, tá? Engolimos, passou pela epiglote, não engasgou, o alimento vai para o esôfago. O esôfago é um órgão tubular que é todo cheio de músculo, tá? E ele transporta o alimento até o estômago de forma ativa. Para vocês terem uma ideia, se você plantar bananeira e tomar um copo d'água de ponta cabeça, a água não vai sair para baixo. Ela vai ser engolida e levada até o estômago. Através do quê? Da ação desses músculos, ó, que fazem com que o esôfago ativamente transporte o alimento até o estômago. Isso é muito evidenciado quando a gente pensa nos astronautas, né? O astronauta está lá em cima, não tem gravidade lá. Se o alimento dependesse da gravidade para descer até o esôfago, um astronauta não conseguiria engolir seu alimento, certo? Então, quem faz essa função são os músculos que o esôfago tem através de movimentos peristálticos ou peristalse, tá? E, além dessa função de transporte do alimento, esse movimento aperta, né, o alimento e também ajuda na digestão, tá? Então, beleza, desceu pelo esôfago, passou pelo esfíncter do esôfago, caiu no estômago. Próximo passo da digestão, estômago. O estômago é uma região dilatada e musculosa, composta por dois esfíncteres, um aqui e outro aqui, o piloro, tá? Tem um corpo com uma curva menor e a curva maior, a cárdia, que é essa região que fica próxima ao coração, e o fundo. Ah, meu estômago não tem fundo. Tem sim, só que o fundo fica na região superior, né? Por quê? Vou comendo, o alimento vai caindo aqui, vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quando chega no fundo, eu me sinto satisfeito, certo? Além disso, tem o antro pilórico, a parte pilórica, o canal pilórico e o piloro. A partir daqui vem o intestino delgado, certo? Então, dois esfíncteres, cárdia. É importante. Aqui dentro é produzido ácido clorídrico. É um ácido muito forte, a gente já vai falar dele daqui a pouco. Para se proteger desse ácido clorídrico, o estômago produz muito muco. E esse muco fica aderido nas paredes do estômago e ele protege o estômago para que o muco não faça digestão do próprio estômago, né? Porque, o que seria bem ruim. Imagina você digerindo seu próprio estômago, né? Não seria uma coisa muito agradável. E às vezes acontece, né? Quando isso acontece, a gente tem gastrite, tem úlcera, né? Que quem já teve isso sabe que é uma situação bastante desagradável e bastante dolorida. O alimento pode ficar no estômago de 2 a 4 horas. Aqui no estômago é absorvida a água, alguns remédios que a gente toma também são absorvidos diretamente pelo estômago. O álcool, quem usa bebida alcoólica, o álcool também é absorvido pelo estômago, tá? Já vai direto para o fígado ali perto, né? Do estômago na corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai provocar o estrago pelo corpo todo, né? E o que sai do estômago recebe o nome de quimo. Então, olha lá,
No estômago tem ácido clorídrico, o alimento cai no estômago, o pH é 2 aqui, as enzimas agem, vão degradando esse alimento e o alimento sai pelo piloro. Que enzimas tem ali? Tem o pepsinogênio, que se transforma em pepsina quando entra em contato com esse pH extremamente ácido. E esse pepsinogênio é responsável por digerir proteínas. A proteína de soja que você come, o feijão que é rico em proteína, a carne, o frango, o peixe, né? É proteína. E para digerir proteína eu preciso de pepsina, tá? Além disso, esse pH baixo, ele desnatura a proteína. O que é desnaturar a proteína? Vocês já fritaram ovo ou cozinharam ovo. A clara do ovo, a forma original dela é um líquido transparente, né? Quando eu cozinho o ovo, ela se transforma numa coisa dura, sólida e branca. A gente desnaturou. A clara do ovo é praticamente só proteína, albumina, né? Quando a gente desnatura, ela muda de forma. Então o ácido também faz isso. Se você jogar a clara de ovo na Coca-Cola ou no suco de limão, isso também vai acontecer com ela, tá? Além disso, tem uma importância imunológica muito grande essa alta acidez, né? pH bem ácido, 2. Lembrando que pH neutro é 7, para baixo de 7 é ácido, para cima de 7 é básico, né? Então, para baixo de 7, quanto menor for, mais ácido é. Para cima de 7, quanto maior for, mais básico é. Esse pH extremamente ácido faz com que bactérias, micro-organismos como protozoários ou alguns vermes, exceto aqueles que têm proteção para isso, mas eles caem no estômago e tomam um banho de ácido e boa parte deles já morre ali mesmo, entendeu? Então é bastante importante essa acidez para as nossas defesas do nosso organismo, tá? Saiu do estômago. Próximo passo, intestino delgado. O intestino delgado é um tubo que tem aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro e pode ter até 650 centímetros de comprimento, ou seja, 6,5 metros. Ele é dividido em 3 regiões, o duodeno, o jejuno e o íleo. Olha lá, o duodeno essa primeira parte, o jejuno essa segunda parte e o íleo a terceira parte. O duodeno é composto pelos primeiros 25 centímetros. É a região que recebe as secreções do fígado, aqui com a vesícula biliar, e do pâncreas, tá? E além disso, ele secreta bicarbonato, porque esse bicarbonato ele serve para neutralizar o ácido do estômago. O estômago é preparado para ácido, o intestino não. Se o ácido sai do estômago e cai no intestino e não é neutralizado, vai dar úlcera, vai ser um problema. Por isso que é bastante importante essa neutralização desse ácido. Além disso, as secreções do fígado, do pâncreas e do próprio intestino, elas funcionam em pH básico agora. Então a gente não serve mais aquele pH ácido que tinha antes. Então é importante essa mudança no pH aí do quimo, né, que saiu do estômago. Então, olha lá, fígado, vesícula biliar, pâncreas e o duodeno. Então, o quimo vem, cai aqui no duodeno, aqui é secretado bicarbonato, é neutralizado o ácido, um pouquinho mais para frente entra a bile e as enzimas pancreáticas. E aí vai começar a próxima parte da digestão, que é a terceira fase da digestão aí, né? O pâncreas, ele produz amilase pancreática, produz nucleases, carboxipeptidases e lipases. A amilase pancreática vai quebrar amido, enzima sempre é ase, e a primeira parte é do que ela quebra, né? Então, a amilase quebra amido, nuclease quebra nucleotídeos, né? Que é a parte de DNA. Carboxipeptidase vai quebrar peptídeos, que é de proteína. Lipase vai quebrar lipídios. Então, o pâncreas, ele é uma glândula mista, né? Isso a gente vai ter mais detalhes quando for tratar das glândulas, mas ele tem uma parte exócrina, ou seja,
uma parte onde seus produtos são secretados em uma cavidade e uma parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, que produzem hormônios que vão para a corrente sanguínea. A principal delas é a insulina. Quando essas ilhotas morrem, a pessoa tem diabetes, porque deixa de produzir insulina. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é o pâncreas. O fígado. O fígado produz a bile. Ó, a bile. A bile, ela é secretada em um canal que se encontra com o canal do pâncreas e cai no duodeno. A bile é um detergente, ela atua na emulsificação de gorduras, então é um detergente. Ah, como assim detergente? Gente, suja a mão de óleo, tenta jogar água, não vai sair. Só sai como? Se eu passar detergente na mão e depois enxaguar, aí sai. Porque o detergente, ele pega a gordura, que é uma coisa apolar, e ele tem uma parte apolar e uma parte polar. A água é polar. Gordura não dissolve em água por quê? Porque a gordura é apolar e a água é polar, elas não se dissolvem uma na outra. Agora, se eu ponho detergente, como ele tem uma parte apolar que se liga com a gordura e uma parte polar que se liga com a água, ele permite a emulsificação dessas gorduras, ok? Então a bile atua como um detergente fazendo a emulsificação das gorduras. Passou do duodeno, vamos para o jejuno e o ilho. Então, jejuno aqui em verde e ilho aqui em rosa, sei lá. Ali vai acontecer a digestão da maltose, da sacarose, da lactose, dos peptídeos, dos lipídios, dos nucleosídeos e dos nucleotídeos. Quem que faz isso? A maltase, a sacarase, a lactase, a aminopeptidase, a dipeptidase, a tripeptidase, a lipase, a nucleosidase e a nucleotidase. Acho que eu digitei errado isso. Bom, ali no ilho vai ser formado quilo. No ilho e no jejuno vão ser formado quilo. O quilo é um líquido branco resultante da digestão no intestino delgado. Ele é composto por glicose, frutose e aminoácidos que ali já são absorvidos pelos vasos sanguíneos capilares, que estão no entorno de todo o intestino delgado. Essa absorção é facilitada pelas vilosidades, que são dobras nas paredes do intestino, e pelas microvilosidades, que são dobras na membrana das células que compõem o epitélio intestinal, certo? Tudo isso aumenta a superfície de absorção do intestino delgado. Todo esse processo de digestão e absorção no intestino delgado pode levar de 3 a 10 horas. Só para vocês terem um detalhe dessas vilosidades e microvilosidades. Então, tem intestino, eu tiro um pedaço do intestino, a parede do intestino, olha lá, ela é toda dobradinha. Essas são as vilosidades. Aqui, na vilosidade, a gente tem as células. Estou na frente de vocês de novo, né? As células. Essas células, a membrana plasmática delas também é toda dobradinha. Isso são microvilosidades. Todo esse monte de coisa dobradinha serve para aumentar a superfície de absorção do intestino. Então, isso deixa ele muito mais eficiente para absorver o alimento, certo? Passou do intestino delgado, o próximo passo é o intestino grosso. O intestino grosso vai ser importante para absorver águas e sais minerais. Ele tem em torno de 6,5 centímetros de diâmetro e pode ter até 150 centímetros de comprimento, ou seja, 1,5 metro. É dividido em partes também, o seco e o cólon, que tem a parte ascendente, transverso, descendente, sigmoide, o reto e o ânus. O seco é a região onde o intestino delgado desemboca nele, e é onde também está o famigerado apêndice vermiforme. Gente, o apêndice é o seguinte, ele é uma parte do nosso intestino que na gente não exerce nenhuma função que vale a pena que a gente tenha ele. Mas, se a gente for nos mamíferos herbívoros, como o coelho, por exemplo, o coelho tem um seco enorme, que é inclusive maior que o intestino grosso dele. Por quê? Ele se alimenta de muitos vegetais. Vegetal precisa ser fermentado por bactérias para que a gente consiga absorver
o açúcar que está preso lá na celulose. Quem faz essa função nos mamíferos herbívoros são bactérias que vivem dentro desse apêndice, tá? Então ele é importante para esses mamíferos, mas para a gente ele não exerce uma função que vale a pena pontuar. Mas ele tem um problema, porque às vezes ele pode inflamar. Se ele inflama, ele incha, e esse inchaço pode provocar a ruptura da parede desse apêndice. Se rompe aqui, esse alimento, o quilo, né, que está vindo do intestino delgado, e fezes que já estão sendo formadas aqui no intestino, podem extravasar o intestino e cair na nossa corrente sanguínea, por exemplo. E a pessoa acaba morrendo de infecção, de sepsis, né, que é infecção generalizada. Todo o corpo tem bactéria e infecta, né? Então, é uma cirurgia de urgência quando isso acontece. Eu já tomei um susto com isso, a minha esposa teve apendicite e foi assim, ela começou a se sentir mal na sexta-noite, no sábado, na hora do almoço, ela estava já na mesa de cirurgia para tirar o apêndice. É muito rápido e assustador. A minha esposa e a minha irmã já fizeram essa cirurgia. Bom, saindo do seco, o alimento vai subir pelo cólon ascendente, passar pelo cólon transverso, descer no cólon descendente, colo sigmoide e descer pelo reto e o ânus, onde saem as fezes. Acho que eu estou numa posição meio ruim aqui, né? Bom, voltando para as nossas questões. Para serem absorvidas pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Deixa eu pegar a caneta. Agir como detergentes, certo? Você respondeu isso lá no começo? Deixa o comentário lá agora, mais um comentário que você vai fazer. Eu acertei, professor, lá na hora antes de começar a aula. Ou eu errei, agora depois da aula eu consegui acertar, né? Próxima pergunta. Vou pegar o laser de volta. Tirar eu da frente de vocês para que vocês enxerguem a pergunta toda. Vamos lá. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvelocidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras simulando microvilosidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso, que foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado, 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de caneta, manter o volume de absorção, aumentar a superfície de absorção, diminuir a velocidade de absorção, aumentar o tempo de absorção, aumentar a seletividade de absorção, não, né? Aumentar a superfície de absorção. Certo, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpem aí o erro de digitação lá daquele slide anterior. E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí no comentário. E vou pedir de novo se vocês puderem curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a entender se o vídeo está sendo legal para vocês e útil, né? E se for útil e legal, compartilha com quem você conhece e para quem você acha que esse vídeo pode ser útil, beleza? Um grande abraço, boa noite e fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.